Nós estamos aqui hoje com mais um empreendedor de sucesso, Edmar Monter, dono das redes Biomundo e Mundo dos Filtros. O Edmar ele vai contar aqui a trajetória de vida, as experiências de vida, os insights que ele teve no decorrer da vida dele e nos seus negócios, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Muito bom dia, meu amigo Edmar. Bom dia, Conde. É um prazer falar com você, estar aqui falando para o seu público aí. Para mim é sempre interessante falar sobre empreendedorismo, né? Então, prazer estar aqui. Meu amigo, a honra é nossa de estar te recebendo aqui, né? A gente já se conhece há algum tempo aí, uns 20 anos, né, Edmar, mais ou menos, né? E é uma satisfação grande para mim te receber, porque você sempre foi um referencial para mim como empreendedor, né? Quando eu te conheci eu era mais novo, estava ainda começando na minha vida empreendedora, mas não só para mim, como eu tenho certeza para muitos empreendedores aqui dentro da nossa cidade, e hoje não só em Brasília, mas no Brasil, Edmar, você é um referencial para a gente aí, né? Como inspiração, né? Como empresário, como empreendedor, e muito obrigado, meu amigo, por você estar aqui com a gente, viu? Não, o Conde, você é uma pessoa do bem, uma pessoa que tem uma história também aqui em Brasília, né? Então, quando você fez o convite, eu nem pensei, né? Nem um minuto. De Obrigado. pronto, já concordei, porque eu sei que o papo vai ser bacana e que, com certeza, a gente vai trocar umas ideias aqui que servirão muito, talvez, de inspiração. E se inspirar uma pessoa já vale a pena, né? Então, acho que Isso. isso que me motiva, né? Hoje também não é guardar o que você aprendeu, o que você faz. É também dar oportunidades para as pessoas também entender, às vezes, o modelo de negócio. Porque o empresário, ele, de uma forma geral, ele é muito solitário, né? Então, no meu tempo era assim, era difícil pra caramba. Você tinha enormes curiosidades de saber como é que fulano pilotou aquele negócio, como é que fulano criou aquele negócio, como é que ele faz a gestão de tudo isso. E, e hoje, com a internet, né, isso facilitou, né? Muito, muito. E isso é muito bacana, né? Então, acho que todo mundo, acho que tem que também se doar um pouquinho e deixar um pouquinho daquilo que você fez, né? Das suas experiências que não foram tão boas e as boas também, né? Edmar, você tocou num ponto muito forte, porque hoje você tem a internet. Internet, você transmite o conteúdo, o que você quiser falar na internet. Na sua época, eu imagino que deveria ser talvez pelo jornal, né? Porque talvez não tinha nem. Porque era difícil você ouvir uma história de uma pessoa bem-sucedida, né, alguns anos atrás, né? Claro que você ouvia de grandes homens, né, de grandes empresários que o Brasil tinha. Mas já que você tocou nesse ponto, como é que era na época? Agora eu fiquei até curioso. Fala para as pessoas, como é que você escutava histórias de pessoas bem-sucedidas na época? Você podia até escutar, você escutava a história, mas aquele assim, só o trailer. Você ficava com água na boca, pô. Porque você não sabia a história no detalhe, né? Ou pelo menos naquelas partes importantes da trajetória dele. Você acabava sabendo assim o trailer. O cara fez isso assim, assim, assim. Mas a curiosidade era saber como, né? Então você acabava indo para livros, você tinha que um pouco livro, um pouco jornal, mas era uma coisa muito assim, nada detalhado, era muito. Você só via a frase. Raso, né? Superficial, Muito né? raso, muito superficial, né? Aproveitando então, você que está escutando a gente agora, fica até o fim, porque você vai escutar detalhes, né? Entre linhas da jornada bem-sucedida do nosso amigo Edmar, né? Dono, né, e fundador da Biomundo, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a Biomundo e vamos falar sobre o mundo dos filtros também, que são dois cases de sucesso no Brasil. Edmar, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua infância, onde você nasceu, como é que foi as suas experiências de vida lá com a família, né? Porque você é capixaba, né, o Edmar? Eu sou capixaba de Cachoeira da Pimirim,
A minha infância em Cachoeiro foi muito boa. Eu vim de uma família humilde, né? Classe, como a maioria dos brasileiros, né? Classe média baixa. Meu pai era cabeleireiro. E... Mas eu tive foram 22 anos muito intensos na minha cidade, né? Aproveitei muito a minha infância, joguei muito futebol, pratiquei muito esporte. Tive a sorte de ter um mentor na minha vida, que hoje a gente sabe, fala muito de mentoria, mas naquela época a gente nem sabia o que era mentoria, né? A minha irmã, meu pai criou os filhos para fazer um concurso e, de preferência, trabalhar no Banco do Brasil. Estabilidade. Estabilidade, que era o emprego mais bacana. Era o Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Eram empregos mais sedutores do interior. E eu tive a minha irmã, ela casou com um libanês. E o libanês é outra pegada. Total. Né? Ele era empreendedor, ele tinha uma loja em Cachoeiro, e todo domingo, né, domingo fechava o comércio, ele ia vender, ele tinha uma loja de roupa feminina, e ele vendia biquíni, essas coisas para praia. Então ele pegava a Kombi em Cachoeiro, me pegava 4 horas da manhã, e a gente ia para Guarapari. Opa! Por que cedo? Para você chegar no melhor ponto da praia. Areia Preta? Na Areia Preta, Praia das Castanheiras. Praia das Castanheiras. Onde os banhistas provavelmente iam passar. Né? As mulheres, né? As mulheres, todas. Né? E ali, mal eu sabia que eu estava tendo naquele momento a primeira aula de como escolher um ponto de venda. Coisa que depois, na minha carreira profissional, eu tive que decidir quase todos os dias, né? Quase todas a semana, com certeza, nos últimos anos, né? Então, ali foi minha primeira aula de empreendedorismo, foi com esse libanês, né? Bacana. E aí, isso tinha 12 anos, 13 anos, né? E aquilo eu percebi que eu gostava daquele mundo de vender, aquele mundo de uma liberdade. Eu percebia que ele era diferente, né, da minha irmã que trabalhava em banco. Né? Aquela liberdade, não só a liberdade de tempo, era a liberdade financeira, que você poderia, através das vendas, modificar a sua vida num ponto que viria de acordo com a sua intensidade e aquilo que você pudesse aplicar de aprendizado. Né? Então aquilo me tocou muito. E quando eu tive, assim, eu fiz 15 anos, ele me deu uma oportunidade de trabalhar como vendedor na loja dele. E ali foi a minha primeira desafio, de fato. Né? Como você trabalhar, um rapazinho de 15 anos, numa loja estritamente feminina, onde se ia atender 95% de mulheres, e eu sempre fui muito competitivo. Quando eu entrei lá, a minha mentalidade foi, na minha vida, de sempre se dar o melhor, procurar fazer o melhor e procurar ser o número 1 naquilo que você faz. Né? Isso sempre foi, para mim, um propósito. E, naquele momento, eu tinha uma dificuldade enorme, porque a loja era composta de 5 vendedoras. Né? Mulheres, né? Mulheres. E as mulheres, evidentemente, gostavam mais de ser atendidas por mulheres. Claro. Né? E eu vi que eu tinha que aprender, eu tinha que ser diferente. Né? E fui aprendendo, sendo muito respeitoso, um cuidado enorme, como eu colocava as palavras, brincadeirinha, gracinha, nunca. E depois de 4 meses, o rapazinho lá 15 anos já se tornou o melhor vendedor da loja, porque eu aprendi com esse cunhado meu, a forma que ele atendia, né? Porque o libanês, ele parece que nasceu para vendas, né? Ele tem um carisma. Total. Ele não falava o português direito, mas ele falava o que as pessoas queriam ouvir. Né? Então, eu tive a felicidade de ter esse mentor na minha vida, que hoje eu sei que é uma mentoria. Na época, eu nem imaginava o que era mentoria, né, Conde? Sim. Hoje está muito na moda essa palavra. É verdade.
E você vê o interessante dessa sua história, porque é que eu tenho falado muito para as pessoas sobre a mentalidade, né? Hoje as pessoas pagam caro para aprender sobre a mentalidade das outras pessoas bem-sucedidas. E você está dando aqui, né? Como você falou, você tá dando aqui uma, não vou colocar como aula, mas aqui você está se doando. Você não está cobrando nada. Você poderia cobrar, né, pela sua experiência de vida, porque a sua experiência de vida é uma história de sucesso. E a gente tem visto hoje muita gente vendendo isso. Mas, voltando a falar aqui sobre a mentalidade, Edmar, você ali, entre os 12 e 15 anos, você já mentalizou aonde você viu que você ia traçar o seu destino, a sua jornada. Porque tem muita gente hoje também, Edmar, que ele não sabe. Ele não sabe onde é que ele quer chegar. Ele fica solto, ele fica batendo cabeça. Ele não foca. Você ali já tinha um foco. Ó, eu quero, esse aqui que eu quero para minha vida. É claro que isso foi aumentando a escala, né? Às vezes, para você fazer o que quer, você tem que fazer, passar por um estágio de fazer o que você não quer. Para mais na frente, você fazer o que quer, né? Justamente. E é outra coisa que eu tenho falado. Tudo que é grande hoje, um dia começou pequeno. Você vê, hoje toda a sua experiência que você chegou, né, os seus negócios onde chegaram, começou ali, pequenininho. Ali foi a origem, ali foi a semente que o seu cunhado plantou em você, porque ele acreditou em você, ele viu que você tinha um potencial e ele foi passando, acredito que ele deve ter passado os melhores insights, as melhores experiências dele, né, assim, ali para você naquele momento. Mas aí, Edmar, conta pra gente, aí dessa sua experiência, você ficou lá até quantos anos? Aí você trabalhou em outro negócio lá ou veio para Brasília? Como é que foi? Não, aí depois dessa experiência de loja, eu com ele eu tive uma outra experiência. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a pegar. Ele montou tipo um atacado para você vender para os lojistas, pequenos lojistas do Espírito Santo. Aqueles caras que às vezes não tinha acesso, não tinha. Pequenos lojistas que não tinha acesso a comprar direto da fábrica. E ali também foi um desafio, porque eu não tinha carro, eu pegava uma pasta enorme, pegava um ônibus, ia para as pequenas cidades, andava muito a pé ali. Fiz isso mais ou menos uns 2 meses, até encontrar um amigo que ele vendia roupa masculina, e aí eu procurei ele, falei, vamos dividir essa gasolina, vamos dividir tudo, porque pelo menos eu comecei a sair com ele de carro, fazendo o interior. Trabalhei isso mais ou menos uns 6 meses, mas vi que aquilo não era uma coisa que ia monetizar muito. E nesse meio tempo, eu fiz até para atender lá o pedido do meu pai, eu fiz o concurso do banco, Tá. e passei, e tirei uma nota muito boa, e em função da minha classificação, pude escolher o local onde eu ia trabalhar. Aí continuei trabalhando em Cachoeiro do Itapemirim. Mas eu fiquei lá 6 meses, mas acho que foi um outro insight que rolou. Você falou aí de você saber o que você quer. Eu tinha, assim, uma percepção que eu queria aquilo. Mas quando eu trabalhei no banco, com aquele modelo ali, eu percebi o que eu não queria. E isso foi muito mais forte, até, acho que bem mais forte do que o que eu queria. Porque eu sabia com exatidão que não era aquilo que eu queria para mim. E aí, quando eu fui para o outro lado, eu percebi que eu tinha que botar toda a minha dedicação, toda a minha garra, toda a disciplina. Eu tinha que... Era aquilo que eu queria, porque eu sabia que eu não queria aquele outro lado, entendeu? Então, acho que o desejo assim, de não querer fazer aquilo foi muito mais forte até, porque aquilo foi assim, muito importante, porque tirou a dúvida. Eu vi que eu não tinha dúvida nenhuma, né? Eu tinha que ir para o lado do empreendedorismo, eu ainda não sabia como, mas eu sabia que era aquilo. E o bom dessa sua história, Edmar, você que está escutando a gente agora, você vê, você foi lá, fez o concurso do Banco Brasil, muito bem classificado, porque eu sei que eu tenho parentes que já trabalharam no banco. Você pode escolher onde você iria trabalhar no banco, você pode escolher na sua cidade, próximo da família. Mas olha só que interessante, gente. Foi aí que ele descobriu novo.
Porque tem pessoas que vão descobrir isso já trabalha, né, num momento da vida que, enfim. Mas eu sou muito apressado, sabe como? Eu tenho um poder de rapidez de decisão muito rápida. Porque aquilo era tão assim, forte para mim que me pegou em cheio. Falei, pô, essa segurança, aquele modelo, às vezes ele é bom para muitas pessoas, mas acho que eu já nasci assim com um pouco da aventura, um pouco assim, eu era jogador de futebol lá no time da cidade também, eu já gostava daquela adrenalina, né? Acho que faz diferença. aquela pressão, Sim. Eu sempre gostei mais da pressão, sim, do que daquele mar calmo, sabe? Porque a pressão, até eu acho que eu funciono bem na pressão, muito bem na pressão. Quando eu jogava futebol, e hoje jogando os campeonatos amadores, quando tem uma decisão de campeonato nos pênaltis, eu gosto de bater o quinto, porque é o da pressão, ou que você vai ganhar ou que você pode perder o campeonato. Mas eu não gosto de bater o intermediário. A pressão, eu funciono muito bem na pressão. Outra coisa interessante, né? Você está falando de pressão, e eu estou lembrando muito de energia, porque nós temos energia. E você mesmo falou, você viu que você não queria e falou, não, eu vou focar no empreendedorismo. E botou sua energia, botou força. Né? Como você está falando agora, um momento de pressão. E a gente sabe que a vida do empreendedor, um empreendedor bem sucedido, ele vai passar por muitos momentos de pressão na vida dele. E aí que vai fazer a diferença. Porque uns vão recuar e outros vão avançar. Continua contando pra gente, Edmar, o que aconteceu depois dessa... Aí me ofereceram um emprego lá, numa construtora, aliás, era uma fábrica de cimento grande lá de Cachoeiro, e eles estavam ampliando a fábrica. Aí teve uma empresa, uma construtora, tinha acabado de construir o Serra Dourada. Caramba! E esses caras foram fazer a ampliação da fábrica lá, e o chefe do departamento pessoal de lá me conhecia. Né? Era de Cachoeiro, me conhecia. E me contratou, perguntou se eu queria trabalhar com ele lá nessa fábrica. Aí eu fui lá na fábrica para ver. O salário, Conte, pra você ter uma ideia, vamos fazer uma apologia mais ou menos. No banco eu devia ganhar lá 6 salários, mais ou menos isso. Ele me ofereceu 1,5 salário e eu topei. Né? Foi mais um motivo para me sair do banco. Porque eu passei lá, fui lá conhecer a fábrica. Quando eu conheci a fábrica, eu vi que lá tinha aproximadamente, com essa expansão, e aqueles que já trabalhavam lá, algo em torno de 600 funcionários, mais ou menos. Grande maioria ali, servente, carpinteiro, serralheiro, aquela turma ali. E naquela época, o comércio fechava no interior meio-dia de sábado. Né? E essa turma... terminava o expediente na fábrica, meio-dia. Aí tomava um banho e tal, se arrumava ali e ia para Cachoeiro para curtir, né? E eu vi ali uma oportunidade enorme de vender produtos, né? Tipo bermuda, calça jeans, tênis, sapato, para essa turma. Falei, pô, tem uma maneira de eu começar empreendendo com pouco dinheiro. Aí, de novo, fui lá, recorri para o meu cunhado, porque ele tinha acesso a São Paulo e tal, para trazer esse tipo de mercadoria para mim. E aí, na primeira semana, eu montei mais ou menos lá uma mesa, com roupa e tal. E vi que o negócio ia dar certo. A gente já tinha uma percepção que vai dar certo. Na minha cabeça, falei, pô, os caras precisam estar arrumadinho, bonitinho na cidade. Na cidade. Pô, eles não têm onde comprar. Tá tudo fechado. Eu estou com um produto ali, né? Vou dar o prazo para eles, né? Como eu trabalhava no departamento pessoal, a inadimplência 0. Então, na segunda semana, Conte, era 2 mesas. Um mês depois, aquilo já era quase uma loja. Eu já comecei a trazer uma pessoa para me ajudar, porque era muita gente que chegava ali. Depois de 4 meses, né? Ali eu tive o primeiro gostinho de uma coisa dando certo. Eu tinha ali o maior salário da fábrica, né? e da construtora. E depois de 8 meses, mais ou menos, acho que quem manda nessas obras é o engenheiro-chefe. Era um francês.
E acho que um pouquinho acho que de dor de cotovelo, Você está ganhando mais que ele. ganhando muito mais que ele. Ele me chamou lá e ali ele conversou comigo, disse que eu não podia fazer aquilo lá, colocou algumas razões dele, e ali foi encerrado meu primeiro empreendimento. Sério, você teve que. Eu também saí do emprego, né? O meu emprego tinha esse propósito, Não, né? porque você era CLT, né? Eu era CLT, eu trabalhava É. com a construtora, Carteira assinada e carteira tudo. assinada e tudo. Mas eu não fui trabalhar pelo salário. Sim, Eu trabalhava ali com aquela expectativa de chegar ao sábado, né? sim. Eu fazia aquela jornada por conta do sábado, né? Eu não estava ali por conta Claro. de um salário e meio, né, pô? Ô, Edmar, muito forte isso que você está falando. Olha esse insight, gente. Porque tem pessoa, Edmar, que ele pensa assim, não, para me ganhar dinheiro eu tenho que montar uma loja bonita. É claro, vai chegar o momento. Mas se você não tem condição, que era o seu momento, naquele momento, Edmar, você falou, cara, eu vou pegar aqui 2 mesinhas, eu preciso de um produto bom. Isso. E tá no lugar certo e na hora certa. Foi o que você fez. Você foi para o lugar certo, na hora certa. Você, na verdade, você trouxe uma demanda, né? Você começou de trás para frente. Quer dizer, o cara pensa, não, vou montar um ponto bonito, uma loja bonita. Não. Você foi, peraí, era o que você tinha. Eu não Suas tinha contas. nem dinheiro para isso. Mas agora isso aí você Como é que você enxergar uma comprava? oportunidade. Fiado? Não, eu comprava do meu cunhado lá e toda Depois, semana eu pagava ele. pronto. Eu tinha um fluxo de caixa muito bom, né? Porque toda semana, nessas obras, Conde, as pessoas não recebem por mês, né? Normalmente é pago por semana. Toda semana recebe. Então, o que eles compravam numa semana e pagavam na outra. Então, ia fazendo aquela conta corrente muito rápido, né? Então, essa empresa minha tinha um bom caixa. E aí, Edmar, depois desse seu empreendimento, que você já estava aí no terceiro empreendimento já, né? Terceiro negócio, né? Conta quarto, né? Porque contando com o banco, né? Você estava pivotando, né? É a pivotagem. Você já tinha pivotado 4 vezes na sua vida empreendedora. Aí o que aconteceu? Aconteceu, Conde, porque eu vi, quando acabou com isso aí, eu vi que eu não tinha muitas perspectivas na minha cidade, né? Os empregos eram muito nessa situação, eu já não queria um emprego. Não tinha as pedreiras que tem hoje, né? Não tinha as as pedreiras. empresas de mármore lá, né? Os granitos, né? Eu não tinha assim, uma visão muito ampla também das coisas. Mas eu fui mordido como pela uma coisa que o Juscelino fez. Naquela época, em Cachoeiro de Itapemirim, era influenciado muito pelo Rio de Janeiro. Tá. E quando eu trabalhava lá na loja, esse cunhado meu, ele comprava muito o Jornal do Brasil e o Globo. E não sei porquê, o Juscelino, para atrair pessoas para vir para Brasília, ele desenhava uma árvore no jornal, e ali tinha um passarinho escondido, e tinha uma brincadeira que falava assim, se quem achar o passarinho, é só indicar, vem para Brasília que ganha um lote. Opa! Eu até hoje não sabia se isso era verdade, mas naquela época, eu com 15 anos, 16 anos, ficava, porra, que negócio incrível, né? Se descobrir esse passarinho já ganhar um lote, porra. É um negócio assim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, Brasília me chamou a atenção. Você vê que o Juscelino já é empreendedor, ele já plantou uma semente numa pessoa de 15 anos lá no Espírito Santo, que lia o jornal. E eu fiquei impactado com aquela foto por Brasília. E aí, quando esse negócio meu lá, o engenheiro faliu, eu comecei a ficar na cidade, sem saber direito o que fazer, porque eu não tinha grana para empreender. Deu uma desmotivadazinha demais? Não deu uma desmotivada. Eu fiquei ali pensando, mas gastando minhas economias, né? Pô, passa um mês e tal. Quando já estava indo assim, ficando mais apertado, eu tinha um irmão que morava em Brasília, era funcionário do MEC. Ele veio, me ligou, falou assim, eu estava fazendo nessa época Direito na Faculdade de Cachoeiro de Itapemirim. E aí ele me ligou, perguntou se eu não queria vir para Brasília, terminar a faculdade. Ele arrumou um emprego para mim. Esse foi um emprego que eu odiava, de ser tesoureiro numa empresa aqui de Brasília, que ficava sediada em São Paulo.
Então eu tinha que fazer aquele caixa da empresa, era uma editora de livro, vendia livro para colégio, essas coisas. Eu tinha que fechar aquele caixa, mandar todo dia para São Paulo. E era tudo no computador, né, Edmar? Com planilhas, né? Tudo fácil, Excel. Tudo. Porque hoje nem precisa mais disso, né? Hoje a inteligência artificial já faz, né? Com certeza. Naquela época, o grande desafio, às vezes dá uma diferença no caixa de 25 centavos. Meu Deus. E ali eu ficava ali com eles, por telefone, 1h30, 2, para descobrir aqueles 15 centavos, 20 centavos que estava dando diferença. E aquilo ali foi assim também. Terror. Era assim, não, era o meu green card, era o meu passaporte para sair de Cachoeiro. Se me arrumasse qualquer coisa, eu viria. Eu queria ver essa história do Juscelino, sabe? Eu vim cá buscar o passarinho. E aí, né, aqui chegando, fiquei 4 meses, obviamente, né? Se eu sair do banco, não era difícil eu me manter nesse emprego. E meu currículo já era meio queimado, né? Porque é na minha família, porque, pô... Imagino. Eu saí de uma coisa, saí de outra. Aí eu fui morar com meu irmão era casado, e nessa época eu pedi para sair. 4 meses, eu vi que não era aquilo. E aí você sabe como é que é irmão mais velho, né? Deu aquele pito, né? Tipo, claro. Não foi para isso que eu te trouxe, você ainda não está estudando. Sim. Coisa normal. Claro. Eu falei, olha, também não quero te criar problema. Aí peguei a minha malinha, pouquíssimo dinheiro, porque eu tinha comprado um carro, um Fusquinha. Eu vim para cá em 74. Você veio no Fusquinha? Não, eu comprei aqui o Fusquinha, né? Fusquinha você veio com o dinheiro e comprou o Fusquinha aqui. O restinho lá do empreendimento, que tinha sobrado. Eu dei entrada e fiquei pagando a prestação, um carro de 68, um carro de 8 anos de uso. 6 anos de uso. Aí, saí da casa dele, aí eu estava com pouco recurso, e aí peguei meu carro, fui para a W3. A W3, na época, gente, era a Champs-Élysées aqui do Cerrado, onde que tudo acontecia, onde tinha vida, tinha claridade, os melhores restaurantes. Então, você ia para a W3, você levantava o seu astral. Era tudo iluminado. Era o point, né? Era o point. Aí nessa W3, aí em Brasília eu conhecia mais ou menos umas 4 pessoas, fora a turminha do meu trabalho ali. E eu de carro na W3, sem saber para onde que eu ia, um pouquíssimo dinheiro, quase nenhum dinheiro, encontrei o destino, uma dessas 4 pessoas que eu conhecia. E aí parei o carro, vi a pessoa assim, aí conversei com ele, tal, e ele morava numa pensão ali da W3, aquelas pensões ali. Sim, que tem até hoje. Tem até hoje. E ali ele falou assim, Edmar, você pode ir lá. Eu falei que estava assim, não tinha para onde ir, estava buscando um lugar. Ele me ofereceu ir lá, ficar no quarto, junto com mais 3 pessoas, ele mais 2, que eu nunca tinha visto na vida. Era um subsolo da pensão. Caramba. Mas eu não tinha dinheiro para pagar a pensão. Ele falou, mas você tem cheque predatado? Não, cheque predatado eu tenho. Dá um borrachudo aí. Então vamos conversar, você dá um cheque predatado. E assim, eu comecei, foi assim que eu cheguei em Brasília, e aí começou uma outra história. E aí, Edmar, você chegou, né, enfrentou todos esses desafios, né? Porque também tem isso, o empreendedor, você chegou aqui e diante desse desafio, provavelmente, né, talvez não passou isso pela sua mente, eu vou voltar para trás. Mas talvez se fosse outro, teria voltado. Poxa, eu vim para cá, pensei que aqui era a Ilha da Fantasia, Brasília, a capital, né? Mas o empreendedor tem isso, né? De resiliência, né? De acreditar, aonde ele chega, ele vai dar fruto. Eu acho que muito assim da determinação que você tem. Né? Voltar para mim, eu saí de lá porque eu achava que Brasília era melhor, aqui tinha mais espaço. Voltar para lá era uma derrota. Não fazia menor sentido. Né? E eu acho que isso aí foi só a primeira dificuldade. Sim. Houve mais dificuldades muito maiores que essa, e nem por isso eu voltei. Aí é a questão da mentalidade. Assim, se não acontecer aqui, é questão de opção. Se não acontecer aqui, lá que não vai acontecer mesmo. Então aqui eu tenho muito mais perspectiva. Acho que o empreendedor, acho que eu já tinha essa cabeça de empreendedor. Você pensar que
quais as perspectivas que você tem, né? Lá era uma cidade, na época, de 80 mil habitantes. Brasília já devia ter 200. Mas, assim, tinha uma máquina pública forte, rolava dinheiro, pô. Claro. Você tinha que descobrir como fazer o negócio. Mas o dinheiro estava aí. Estava né? circulando. Lá o dinheiro era mais difícil. Então, Sim. você tinha as mesmas dificuldades, né? Mas aqui você tinha um horizonte, uma perspectiva maior. Então, a questão é que você tem que definir o que você quer. Então, era muito claro para mim, pô. Se eu tiver de me dar mal e me dar bem, a chance aqui é muito maior. Né? Claro. É 10 vezes mais, 20 vezes mais. Então, pô, aqui que eu tenho que me ater e ver o que eu vou fazer na minha trajetória. Porque já estava muito claro para mim, Conde, que eu queria ser empreendedor. Eu só tinha duas profissões no mundo, na vida, que eu poderia fazer. Ou eu seria advogado, ou eu seria um empreendedor. Né? Era o que chegasse primeiro. Lá eu tinha que me formar. E aqui eu tinha uma perspectiva, né, dependendo da situação, ela podia ser mais rápida. Né? É o que acontecesse primeiro, mais ou menos assim. E aí, Edmar, conta pra gente o que aconteceu. Você foi morar na pensão aqui, né, na pousada, e o que aconteceu? Aí eu tive 2 reveses, né, muito fortes, né, que fez parte do ensinamento, fez parte de eu criar ali, que se criou aí agora na pandemia, né, anticorpos. Tá. Né? Então, eu queria empreender, e nesse meio tempo, uma pessoa me chamou para empreender, montar uma sociedade, uma empresa de representação. Pô, era tudo que eu queria. Pô, vamos embora. Você arruma as representações, arruma. E aí, eu da pensão, alugamos. Eu não tinha nada, mas tinha um nome limpo. Né? Era o principal ativo meu. Era o nome. Era o nome. Né? E aí, me chamou para a sociedade, fomos ali para o setor comercial, alugamos uma sala, aquela sala com divisórias, que nós da época, 2 mesas, um diretor aqui, outro diretor ali. Escritório bonito, né? Escritório bonito. Bonito para a época. Para a época, o setor comercial só na época era o mush, né? Era o ponto. E a recepção, mesa da diretoria. Só que passou 6 meses e não pintou uma representação. Caramba. E aí houve a dificuldade, que eu não conseguia pagar a pensão, fui morar nessa salinha. Claro. Né? E ali vem a força da mentalidade. Em nenhum momento eu fraquejei, em nenhum momento eu pensei em pegar o telefone, pedir um trocadinho lá para o meu pai, nada. Aquilo ali mantive firme, forte. Até por uma questão de pegar uma massinha, que já estava ficando mais fraquinho, né? Apareceu a Bibabô na época, estava criando ali um prédio da Bibabô, que depois foi demolido. E uma segunda-feira eu acordei ali fraco, não tinha dinheiro para comprar o Correio Brasiliense. Caramba. Aí o assessorista estava lendo o Correio Brasiliense, pediu emprestado, classificado, e fui pedir um emprego lá na Bibabô, no departamento pessoal, coisa que eu dominava. E chegando lá, peguei uma roupinha que eu tinha, um paletó, arrumadinho, fui lá na obra, né, aqueles canteiros de obra de madeira e tal. E chegando lá, você ficava lá de fora, era 10 horas da manhã, aí tinha uns 30 pessoas, tudo lá de fora. Isso para trabalhar no escritório. Para trabalhar na obra tinha muito mais. Estava construindo a Bibabô ainda? Construindo a Bibabô ali na DAP 3, onde que era o Venâncio hoje. Tá. Né? Eu ficava no José Severo, era só atravessar ali para ir para o Venâncio ali. Tá. E aí, era para procurar o Salvador. Aí, de repente, me deram um tapinha nas costas, assim, uma meia hora ali. Falou assim, eu sou o Salvador, eu não vou entrevistar essa turma, não. Daqui, quando é 2 horas, você vem fazer um teste aqui. E assim eu fiz um teste lá. E passei na hora, né? O Salvador era o gerente. Era o gerente lá, o chefe do departamento pessoal lá da obra. Aí eu fui trabalhar nessa obra para mim, pô, almoçar direito, jantar, essas coisas básicas, né? E ali fiquei 4 meses, né? Foi só para
Para se manter, né? manter, né? Ir lá pagar a dona Marta da pensão. E aí peguei um ônibus, fui para o Rio de Janeiro e passar o carnaval lá, um pouquinho de dinheiro da cerveja e da passagem de ônibus. E lá, fiquei num apartamento de um amigo meu e ele me apresentou um industrial lá, que eu achei. Eu falei, pô, industrial, bacana, o que esse cara vende? Ah, ele vende uns aparelhos lá de massageador e tal. E aí, à noite conheci esse rapaz, ele perguntou, eu perguntei para ele qual era o produto, na época eu não sabia. Não, aqueles aparelhos de massageador, tipo esses travesseiros que Sei. você... hoje eles fazem os menorzinhos e tal. E ele me perguntou, e você, o que você faz em Brasília? Olha, eu tenho uma empresa de representação, né, pô? Claro. E aí, ele me ofereceu, né, Para você representar. representar ele aqui, mas ele colocou uma condição, né? Eu teria que ter 5 sócios. Eu falei, mas 5 sócios por quê? Não, os 4 melhores vendedores, que vai lá do Rio, ele vai lá te ajudar a vender, e o quinto é o contador para organizar a bagunça de vocês. E aí, bicho, quando você não tem opção, você não tem uma perspectiva, mas tinha a ver com o meu propósito. Sim. E tem na época, tem aquela coisa, é tudo ou nada. Eu não tinha Boa. perspectiva de falar não. Boa. Pô, hoje é uma loucura. Você vai ser só 5 pessoas que você não conhece, você nunca viu na vida. Mas é aquela coisa, ou vai ou racha, Tudo ou nada. ou tudo ou nada, né? Aí eu falei assim, pô, 5 é um bom número, né? Mas só que eu saí de lá, eu morava numa pensão. Esse cara me deu um cheque pré-datado, um cheque em branco, para mim alugar um apartamento para mim, para o meu sócio aqui, e já voltei de avião. Eu nunca tinha entrado no avião, quer dizer. Então já. Falei, pô. E assim eu montei esse negócio com esse sócio, aluguei um apartamento na Asa Sul, e no começo foi ali na sala mesmo, ali, eu fazia a parte administrativa e essa turma saía vendendo. Né? Lá dentro do apartamento? Dentro do apartamento Então, era o escritório. Vocês moravam e faziam o escritório. Morava e fazia o escritório. A gente não tinha ainda nem a cabeça de empresário, estava começando, eu não tinha nem a cabeça que eu tinha que montar uma sala e tal. Eu estava com uma experiência muito ruim lá na sala. Mas o que ia trazer o resultado é a venda. Era a venda, exatamente. Então, isso foi a minha primeira experiência aqui. E também não foi, no final, esse industrial, era um industrial também meio fake, meio quebrado, e acabou que a coisa ali, por conta dele, não deu muito certo. Mas a turma eram grandes vendedores. Que legal. Eu fui tendo um aprendizado de venda com esses caras, né? E isso, mais na frente, foi muito impactante na minha vida. Durante quanto tempo vocês ficaram juntos? Então, mais ou menos ali, isso durou mais ou menos um ano. Até não ter mais produtos, o industrial já não tinha meio quebrado, essas coisas todas. Mas aquilo ali foi uma coisa assim, muito uma escola. importante. Uma escola. Foi uma faculdade. Uma faculdade. Faculdade. Mim, né? Então, às vezes, as pessoas, quando você tem que. Ali você tem que fazer o tudo ou nada, você tem que ir. Não dá pra, não tinha outra possibilidade de eu fazer conta. Não, aqui não, 5 sócios. Não tinha. Hoje é totalmente diferente. Né? Mas naquela época. Mas o Edmar, tem que fazer um parênteses aqui, porque isso é forte. É aí que está. Tem uns que chamam de. Não vou falar como o pulo do gato, mas é aí que está justamente aquela virada de chave. Porque, como você mesmo falou, você falando, a gente já percebe isso, a gente sente isso, você falando. Ali era tudo ou nada, meu amigo. Era tudo ou nada, porque você veio com a expectativa, que é normal, o jovem, pô, você já tinha sido bem sucedido lá em Cachoeira. Então, a sua expectativa aqui é que você deslanchasse rápido. Mas, né, como você mesmo colocou, alguns revés fizeram, né, não foi bem de acordo com a sua expectativa. Mas naquele momento ali você teve que tomar uma decisão. É a decisão do tudo ou nada. Ou vai ou racha, como você falou.
E eu vejo que tem muitos empreendedores ou pessoas que às vezes ficam com medo de empreender e quando chegam num momento desse, que aí é o momento do divisor de águas, que foi o que aconteceu na sua vida. Essa decisão aí, né, de você se unir com esses 5, de você pegar essa representação, né, mudou a sua vida. Acredito que mudou a sua mentalidade, Com certeza. que é o que você fala aí, que você vai contar outros detalhes. E aí, Edmar, o que aconteceu depois? Conta pra gente. Aí depois, quando essa empresa fechou, no Salve-se Quem Puder, eu fiquei com 20 aparelhos de massagem. Opa! Aí vendi esses 20 aparelhos, aí fiquei com caixa, ali dá para me aguentar uns 5, 6 meses de pensão. E nessa pensão, Mas você teve que voltar pra pensão? voltei para a pensão. Então você saiu do apartamento, Lógico, você já tinha dado uma melhorada sim, demais, e não, aí você não, teve aí que... voltou, tudo estaca zero. Mas o meu ganho foi mais intelectual, né? E aí, voltando para a pensão, me ofereceram, um cara que morava lá, me ofereceu um trabalho de vendedor porta a porta. E acho que aí foi o divisor de água. Naquela época já existia o Conjunto Nacional. Talvez se tivesse me oferecido uma oportunidade no Conjunto, para mim era mais cômoda, né? Trabalhar no ar-condicionado, cliente vindo até a mim. Mas me deram essa oportunidade de vendedor porta a porta. E aí o bicho pegou. Aí eu eu entrei nessa empresa, tinha 20 vendedores. Desde o primeiro mês eu fui o melhor vendedor, trabalhei 1 ano, melhor vendedor. Aí já fui melhorando, né? A pensão, o quarto era no subsolo, já fui para o térreo, daqui a pouquinho quarto independente. Né? Vocês vendiam o quê nessa época? Nessa época a gente vendia plano de previdência privada, Tá. né? Mas por trás da previdência privada, quem fazia o plano de previdência privada era a venda para funcionário público. Tinha direito a fazer um empréstimo consignado. Então, eu ganhava comissão em cima da previdência privada, mas o que motivava o cara a comprar era o consignado. Então, ali começou o consignado. Você ganhava um percentual? Não, ganhava só a comissão. Tá. O cara fazia um plano de previdência, pagar R$100, Tá. as 2 primeiras mensalidades eram do vendedor. Tá. Então, eu ganhava 200. Então, mas eu vendia muito, né? Então, ali eu fui, todos os meses, durante 1 ano e pouco, o melhor vendedor. Saindo dali, quando aí começou já a aparecer também uma outra perspectiva para mim. Me ofereceram uma oportunidade na Marajó Imóveis. Né? Mas eu já estava mais capitalizado e fui trabalhar como corretor na Marajó Imóveis. Então, acho que o vendedor e o empresário, e nessa época, eu já era um bom vendedor. Eu já tinha tudo aquilo que aqueles... tem até uma história engraçada. Esses 4 sócios meus, 5 sócios, o contador não veio só os vendedores. Esses dos 5 vieram 4. Eu aprendi muito com eles, mas eles me achavam o mais fraquinho do sócio, porque eu ficava só na parte financeira, administrativa, organizando as vendas. E eles se achavam que eles eram os cobras. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, essa empresa tinha 400 vendedores. Onde eu trabalhava tinha 20, mas eles tinham outro escritório, ali no Venâncio, no Conic, tinha 400 vendedores. A Marajó? Não, outra. Essa plano de seguros. Tá. E eu era o melhor vendedor da cidade, né? E aí eu brincava com essa turma do outro escritório, brincando, disputando, olha, eu dou 100 vendas por mês para qualquer um, valendo jantar e tal. E essa turma desse escritório grande não me conhecia. Quem me conhecia era desse escritório menor. E aí, numa festa no final do ano, eu ia ganhar o prêmio, o melhor vendedor da empresa. Aí quem estava lá? Eu não sabia, nunca mais tinha visto esses sócios meus. E eles estavam trabalhando nessa empresa. E quando eles souberam que aquele patinho feio que ficava no escritório Edmar, caramba, era o Edmar, tal. Caramba, aí eles vieram para cima de mim e falaram: bom, rapaz, como é que você é esse cara que tudo aí, por que você não vendia lá? Eu falei, pô, lá porque tinha uns bobos lá que vendiam para mim, né? Mas eu não vendia, porque eu acho que eu não sabia, eu achava que eu não sabia vender ainda. Então, isso foi muito bacana, essa história foi engraçada, foi assim... Marcou, né, Edmar? Nós falamos isso lá, marcou. E aí depois eu fui trabalhar com imóveis, na Marajó Imóveis, obviamente, trabalhando muito, muito dedicado, me tornei o melhor vendedor da Marajó. E a Marajó queria um gerente, o gerente não dava certo. Eles traziam gerente de São Paulo, do Rio, de Minas, dava errado.
Aí me convidaram para ser gerente. Que era a maior empresa na época aqui, né? Maior empresa, só frango, potência, era né? uma potência, né? Potência. Então eu tenho muita gratidão lá ao Geraldo, né, Amorim, lá que era o dono. E aí ele me convidou para ser gerente da Marajó, né? E aí eu falei assim, Geraldo, quanto que é o salário de gerente? Ele me falou, pô, acho que vocês não estão sabendo como vocês estão me pagando, não. O que você está querendo pagar para mim por mês, eu ganho por semana. Ó, dá uma conferida aí. Aí ele começou... Você vendia muito mais, né? Vendia muito mais. Como Eu era o vendedor. melhor. Lá tinha 150 vendedores. Eu era disparado o melhor vendedor que ele tinha. Aí eles pegaram... Mas todo mês me chamavam. Eu vi que eles queriam melhorar o salário para mim. Né, eles estavam com dificuldade de gestão. Aí, depois de uma quarta vez, nós fizemos um acordo. Eu fui ser o gerente dele, mas na seguinte condição. Falei, eu topo. Eu chego aqui cedo. Não preciso ficar aqui o dia todo. Eu chego aqui 7h30, mais ou menos. Eu trabalho aqui na parte da gestão aqui até 1h. 1h eu vou almoçar e vou trabalhar como vendedor, vou ganhar meu salário como vendedor. À tarde. À tarde, e cada dia vai sair um vendedor comigo. Por que o seu gerente não dá certo? Porque a venda aqui é externa. Você não tem ali naquela época, não tinha de geralize, plantão, o telefone não tocava. Né? E aí, cada aqui, dia ó. é aqui, é só no sapato. E ali nós começamos a criar uma outra história de equipe de vendas em Brasília. E aí, cada dia saiu um vendedor comigo, né? E eu falei, olha, agora vai dar certo, porque o seu gerente é gerente de ar-condicionado. Agora não, agora você vai ver essa turma crescer, né? Os vendedores, chegava gente do Piauí que não... moças lá com aquela bolsa, com os documentos tudo amarradinho ali naquele saco plástico. Daqui a pouquinho eu vi aquele povo crescer. Comprando carro. Comprando carro, desenvolver. Melhorando a roupa. Melhorando de vida. E ali eu comecei, eu me capitalizei, porque eu tinha meu salário de gerente, tinha meu salário de vendedor, e os vendedores, você sabe, você atua nessa área, atua há muito tempo, os vendedores normalmente são indisciplinados financeiramente. Total. Então, aí eu criei ali quase que um factor para eles. Eu era o banco deles, né? Eles pegavam o cheque da entrada e falavam, toma aí o cheque e tal, eu te dou tanto. Então, eu tinha 3 salários. Descontava, eu fazia. É dinheiro rápido. Eles tinham um crédito pré-aprovado comigo. Eu tô achando que você é judeu, viu, Edmar? Tem um sanguezinho judeu. Não, mas assim, eu ajudava os caras e os caras, eu dou tanto aqui e tal. Isso aí. Aí depois, assim que nós lançamos, eu deixei lá a Marajó com 600 vendedores, bala, fizemos muitos lançamentos, né? E aí eu vi que estava uma hora, a partir desse momento, eu vi que eu já sabia, eu tinha processo de venda, eu sabia vender. Gestão. Tinha gestão, eu tinha confiança. E ali comecei a empreender mesmo para valer, né? Só que aí você estava com quantos anos, Edmar? Ali eu estava já cheguei aqui com 22, eu estava com 27 anos, 5 anos essa trajetória aí. 5 anos você foi adquirindo uma mentalidade campeã, né? De alta performance. Que é o que eu tenho falado para as pessoas, que a mentalidade, o Edmar, faz muita diferença. Você imagina quando você saiu lá de Cachoeiro, você tinha uma mentalidade. Só que aqui em Brasília, durante 5 anos, as experiências, os insights, né, o que você passou, né, vida real, né, pô? Os ambientes que você viveu, botando a mão na massa. 5 anos, que é uma faculdade. Nossa, a pessoa gasta 5 anos estudando. Gasta não, investe, né? Vou colocar como investimento. Mas você foi para a vida real. Né? Você foi botar mão na massa e vamos por tudo ou nada. Em 5 anos você estava preparado para qualquer coisa de uma... Mentalidade, assim, muito já, assim, vencedora, né? Acho que isso foi muito importante na minha vida, né? Eu não ter arregado lá atrás foi fundamental, a resiliência. Sim. Acreditar que aquilo eu não queria fazer, ter bem definido o que eu queria fazer, né? E também aguentar o rojão, né? Porque eu falei assim, as coisas assim, não en passant. Mas se você for... Detalhes, né? Se você for no detalhe... Né? É duro, bicho. Você passar um final de semana ali no setor comercial sul, quando chegava sexta-noite, não ter ninguém e sem dinheiro, pô, você tem que aguentar o tranco, bicho. Você tem que ter uma mentalidade, você tem que
saber controlar muito bem as suas emoções, né? Total. Porque Inteligência emocional. você tem que ter uma capacidade de gestão emocional, porque senão é perigoso você arregar, porque não é muito fácil, né? E Edmar, isso hoje, na galera que tá hoje aí, essas pró-gerações, você era um garoto ainda. Era um menino. Era um menino. Que hoje o pessoal tá saindo da casa dos pais aí com 30 e olha lá. Você Por sabe, aí, né? Então, pô, você naquele momento ali, você foi sendo forjado, meu amigo. A sua mentalidade foi sendo forjada mesmo para você encarar mesmo e quando você, é o que você falou, essa sua resiliência foi te dando energia, foi te dando força para você encarar os maiores desafios futuros aí, né? Com certeza. E aí, na sequência da jogada, eu montei essa imobiliária fazendo a mesma coisa. E eu tenho, assim, um orgulho de dizer, quando eu saí da Marajó, eu fiz parceria com meus ex-patrões no início. Legal. E eu posso dizer que 80% daqueles loteamentos entre Valparaíso e Lusiana tem a minha assinatura. Caramba. Ou como vendedor, eu vendi muito lote lá. Caramba. Ou como gerente, ou como empreendedor. Eu conhecia cada centímetro daquele chão ali. Você não comeu poeira não, né, Não, Edmar? Comeu nem um pouquinho de poeira nada, ali. nada. Tudo asfaltado, Tudo né? asfaltado. Às vezes você pegava um cliente que ia de carro aqui, eu tinha um Maverick, e pegava o cliente de carro para levar ele lá no pé da cidade ocidental. Aí quando chegava ali naquela floricultura, que tem logo no Bandeirante, Sei. os caras já perguntavam, já está chegando? Aqui... Subiu o frio? já está chegando. Você fala, não, mais um pouquinho. Não, isso aqui... Então, isso foi muito, assim, forte para mim, né? Mas acho que eu tive, assim, uma força absurda. Acho que o lá de cima me impregnava de força, porque eu amava jogar futebol. E eu trabalhava todo final de semana, né? Tá. E nesse período, eu fiquei 10 anos, que eu nem lembrava que existia futebol. Era uma obsessão muito forte, Foco, né? em a determinação muito forte. Era uma verdadeira obsessão de mudar a minha história. E eu via as coisas acontecendo, e aquilo foi me dando muita força, muita energia, né? muita crença que eu estava no caminho certo. E aquilo ali virou uma diversão para mim. Aquilo era um prazer eu trabalhar todos os finais de semana, né? Aí lançaram lá naquela época, lá me ajudaram muito, lançaram a churrascaria rodízio, a Boi na Brasa. Caramba, nem tinha boi na brasa ainda. Eu ia lá quando era criancinha. Pois é, então... Que era mais famosa, né? Era mais famosa. Brasília não tinha não ainda, tinha, né, uma churrascaria grande. Surgiu ali, Caramba. ali. Então o povo saía daqui para comer aquele churrasco rodízio ali, era maravilhoso. Tinha um boi na frente, né? Boi na frente. Boi grande, né? Ficava um pouquinho antes da entrada da cidade ocidental, né? Então acho que isso aí foi muito, muito importante, muito impactante na minha vida. Com certeza, meu amigo. E aí, meu amigo, conta pra gente como é que nasceu, porque primeiro foi o mundo dos filtros, né? Como é que nasceu essa história do mundo dos filtros, Edmar? Bom, eu tinha uns corretores, né, nessa época lá na imobiliária, alguns deles tinham morado em São Paulo, né, e esse especificamente morou em São Paulo e tinha trabalhado com os filtros de ozônio, né? Ele ficava tentando me convencer a trazer esses filtros para Brasília. Mas eu acho que ele não era muito bom vendedor, não, porque ele demorou quase um ano para me convencer. Corretor? Ele era um corretor que trabalhava para mim, ele tinha morado em São Paulo e ele falava muito, pô, mas você tem que trabalhar com os filtros modernos, ozônio e tal. Aí acho que ele não conseguiu me convencer, ele juntou com outro corretor meu e trouxe lá 50 purificadores de água de ozônio na época, uns produtos quadradinhos. Menorzinho, né? Chamava Ricozon. E o conhecido na época que era o Neolife. Aí ele trouxe, quando eu vi aquele filtro, eu me apaixonei. Eu olhei para aquilo e falei, caramba. Você viu o potencial. Viu o potencial. E eu fiz a pergunta, quem que compra esse tipo de produto? E eu respondi, só quem toma essa aguinha aqui, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Só quem toma água. Então eu falei, acho que tem bastante gente que toma água, né? Ninguém, né? Quase ninguém, ninguém né? vai comprar, né? Ninguém vai comprar. Você viu um oceano azul aí, hein? Aí chegou esses filtros. Ali eu comecei a trabalhar com os filtros porta a porta. Na época, eu nem sabia o que era ozônio.
Foi desafiador no início. Aqui existia no Brasil uma marca chamada Neolife, tinha no Brasil inteiro, uma empresa gigante, tinha um escritório aqui incrível aqui em Brasília, era um andar inteiro ali no setor comercial. Os Caramba. caras tinham um CD enorme e eu não sabia nem o que era ozônio. Então, as primeiras equipes, eu pegava meus vendedores, mandava treinar lá no concorrente. E depois eles perceberam, né? Porque eu não brincava, olha, porque toda semana, essa venda porta a porta, o turnover é muito grande. Então, toda semana, na época, você recruta, anuncia no Correio Brasiliense e faz o recrutamento daqueles vendedores. Né? Todo segunda-feira começava as aulas, o treinamento para preparar. E eu não sabia, não entendia nada de ozônio, eu mandava a turma lá se preparar lá no concorrente. E o concorrente falava assim, ó, eu sei que tem gente infiltrada aqui, porque no final ele ainda convidava os melhores para trabalhar com a gente. Aí eu fiz uma análise do concorrente, aquela análise SWOT, quais as potencialidades dele e quais as fraquezas. Né? Eu vi que entre as fraquezas, as mais acentuadas, como eles eram uma empresa muito grande, eles tinham uma instalação muito engessada. Eles vendiam um boleto, era duplicata, essas coisas, então o crédito aprovava em São Paulo. Nossa, demorava, né? Ele demorava pra caramba. Então, o período entre a venda e a instalação, isso demorava às vezes quase um mês. Nossa. Aí eu vi que era uma fragilidade e botei instalação, a minha era Ricozon dele não lá. Ricozon, instalação 24 horas. Pá. A comissão dos vendedores também era só era paga depois de instalado. Então o vendedor se perdia, ele ficava doido. Aí eu botei pagamento semanal. E aí comecei a treinar também, aprendi sobre ozônio, comecei a criar equipes e comecei a montar quiosques, Condes. E aqui eu tenho uma coisa que eu vou revelar para você, aqui para o seu público. Eu montei o primeiro quiosque no shopping center do Brasil. Na época não existia esse modelo de quiosque. O conjunto estava recém-inaugurado. E o conjunto, para quem não sabe, é o segundo shopping center do Brasil. O primeiro é Iguatemi, na Faria Lima. Potência. Conjunto é uma potência. E ali eu fui no conjunto, comecei a criar quiosque, botar o vendedor porta a porta, montei quiosque. Que legal. Em todo o supermercado da cidade, eu enchia a cidade. Onde passava gente, eu levava a loja, uma oportunidade. Um produto maravilhoso, bacana. E aí montei 3 quiosques no Conjunto Nacional. Né? Eu captava a água, onde tinha banheiros, não a água do banheiro. Sim. Né? E ali eu botava o quiosque. Depois de 3 anos, veja bem, hoje um quiosque no Conjunto Nacional, dependendo, vai ali de 8 mil a 25 mil. Né? Eu fiquei 3 anos no Conjunto Nacional, 3 quiosques, um em cada piso, e paguei, depois eu doei os 3 bebedouros, que esse ozônio eu botava ali acoplado num bebedouro para dar uma água geladinha para o povo. E vender meu produto. Que hoje é de graça, né? Porque na época não era, né? O que era? A água, né? Sim. Eu dava... O shopping não dava antes, né? Não, era só lanchonete, né? Eu dava ali a água ali para mim atrair o cliente. Sim. Tinha dia que eu gastava, em cada quiosque, 5 mil copos de água. Isso? Mas era aquele copinho de papel, de funil, sabe? Eu gastava 15 mil, porque eu atraía muita gente para tomar água. Existia poucas lanchonetes. Então, depois de 3 anos, o pagamento que eu fiz, a contrapartida foi a doação de 3 bebedouros velhos que estavam lá usados que eu dei para o shopping. Então, mas a inovação fez toda a diferença. Inovação. E para mim a inovação, sabe o que é, Conde? As pessoas pensam muito que inovação... eu vejo muita gente indo lá para países altamente inovadores, lá Vale do Silício, Israel, China, e chega aqui, vê um monte de coisa, chega aqui e não implementa nada. Aquilo vira um papo bacana no botequim. Para mim, inovação é toda e qualquer iniciativa que você tenha para emitir boas notas fiscais. Se você... Se vendeu, meu amigo, deu resultado. Isso é inovação. Seja qualquer atitude que você tenha. É um quiosque que você montou, a presteza de ligar para um cliente, fazer um CRM. Isso é inovação, cara. Sim. É vender, tirar a nota fiscal. É o resultado. É isso aí. Né? E aí, montei. E esses caras da Neolife falavam que era um treinamento, que era mais uma empresinha que estava surgindo, que ia quebrar logo. 3 anos depois eu comprei a Neolife. Que isso. Que era a empresa Tchan no Brasil. Aí. Era a maior empresa do Brasil de filtro, nesse segmento. Na época. Com 3 anos,
Eu Então, comprei. esses quiosques no Clube Nacional, hein, Edmar? Pô, Te olha, ajudaram, Conde, eu rapaz. montei uns 40 quiosques na cidade. Casa da Banha. Lembra do Planaltão? A Sim. SAB, É, Cobal, os Pão de mercados Açúcar, todos, né? Jumbo. Caramba. Tudo isso. Todos os mercados você tinha um quiosque, né? Órgão público, né? Aonde passavam as pessoas. Que Eu foram levei uma suas loja, primeiras lojas, né? Assim, quiosque, eu não tinha quiosque. loja. Você não tinha loja Não. ainda. Depois você foi A montar a primeira loja. loja foi em 87, lá na 102 Norte. Hum. E ali eu já estava. E eu montei também meio no impulso. Foi por um fator, né? Veio o plano cruzado e nessa época eu tinha meu escritório, tudo era ali no setor comercial sul. E no plano cruzado não podia aumentar o aluguel. E o dono do imóvel pediu o imóvel, né? E eu ofereci para ele um aumento. Ele falou assim: não pode. Você sabe com quem você está falando? Eu falei: não. Eu sou o presidente do Tribunal de Justiça de Brasília. eu sou o gestor do plano cruzado. Meu Deus. Se eu aumentar o seu aluguel, eu estou frito. Eu sou o guardião do plano cruzado, porque você não podia aumentar nada. Sim. Era aquele fiscal do Sarney, você não podia. Eu falei: não, mas eu que estou propondo. Porra, eu queria renovar o contrato com você. Ele falou assim: mas eu sou o guardião desse plano, não posso fazer isso. E eu aí? tenho que te tirar para me alugar para outro. Aí tudo bem. Foi aí, com essa motivação, que eu montei a primeira loja na 102 Norte. Aí fui criar um mundo dos filtros. Aí tem uma história muito bacana, Conte, que aí eu queria abrir a loja, peguei uma lojinha lá de 23 metros e botei mundo dos filtros com vários modelos de filtro. E na época, eu procurei saber se já existia uma loja de filtros. Eu queria uma referência, né? Porque eu quero pilotar. Eu quero ver quem é o melhor do mercado, Diferencial. qual o diferencial, e tentar igualar pelo menos o cara e até um ponto que você, depois de igualar, você tentar superá-los. Aí me falaram que tinha uma loja em São Paulo, até hoje, Rua Rego Freitas, 49, centro de São Paulo. Peguei um avião, fui lá para conhecer, porque eu pensei em criar uma loja, né? Pô, e só tinha essa loja no Brasil. Cheguei lá, achei que a loja bacana, cheia de gente. Eu fiquei assim, muito entusiasmado e falei: consigo fazer melhor que esses caras. Aí trouxe velas do Brasil inteiro. Na época tinha gente do Nordeste que veio para o Brasil, de tudo quanto é lugar, que trazia o seu filtro, não achava vela. Eu trouxe todos os modelos de vela, todos os modelos de filtro. E criei um mundo dos filtros, com uma lojinha de 23 metros. Já botei o slogan: a mais completa loja de filtro do Brasil. Aí já queria aumentar o sarrafo, minha obrigação, eu tinha que me melhorar, porque quando você bota essa frase impactante, você tem que ir junto, né? Você tem que ter... Você faz o desafio, mas você corre na frente. Você corre na frente. E aí eu peguei e chamei, na época, a maior voz do Brasil para fazer o comercial. Eu fui na agência e falei: gente, eu quero contratar o Cid Moreira, ver quanto que é o cachê. Pensei que era você, Edmar, com essa voz imponente assim. Aí, Cid Moreira, o Cid Moreira, né? Aí é o melhor do Brasil. Era o melhor do Brasil. Aí eu peguei, a Globo estava fazendo lá uma promoção lá, Jornal Nacional, falei assim: vou fazer no Jornal Nacional, que eu quero dar uma percepção que o Cid está fazendo ali dando uma notícia, não uma propaganda, né? Aí eu estava na agência num desses dias, nós mandamos um texto. O texto era mais ou menos assim, né? Mundo dos Filtros, a mais completa loja de filtro do Brasil, 102 Norte, em frente ao Agarran. Porque o Agarran era conhecido, eu queria dizer que eu estava em frente, era um referencial. Aí o Cid ligou, queria saber como é que pronunciava o Agarran, né? Aí o comercial ficou muito bacana, né? E era mais ou menos assim: Mundo dos Filtros, 102 Norte, em frente ao Agarrão. Você tem esse áudio ainda? Rapaz, infelizmente acho que eu não tenho, rapaz. Que a gente tinha que mostrar para o público, mas vê se você encontra lá. Pois é. E aí, mas nesse dia, naquela época, não tinha muito sinal de projeto. O projeto era Edmar e o marceneiro, sabe? Bolava aquela parte de marcenaria. E não deu tempo. Acho que o Cid soubesse que essa mais completa loja do Brasil tinha 23 metros, que não teve tempo de fazer o letreiro. O letreiro, pegamos uma faixa dessas faixas de pano e colocamos ali. Eu acho que não tinha gravado comercial, não. Aí, na sequência, eu queria buscar também. Eu sempre tive assim muita inspiração para coisa na área comercial.
eu fui buscar a segunda voz mais marcante da televisão brasileira, que era mais ou menos assim, você vai saber, não vou falar não, mas você vai descobrir, se é inteligente. Fazia uma pergunta e a pessoa respondia: onde encontra todos os modelos de filtros? É no mundo dos filtros. Lombardi. Lombardi. Aí contratei o Lombardi para fazer essa Caramba. apologia. Onde encontra todas as velas? É no mundo dos filtros. E aí, rapaz, a loja encheu de gente, bombou. Aí, graças a Deus, hoje também eu tenho orgulho de dizer que 90% da água consumida em Brasília passa por equipamentos vendidos, né, na mundo dos filtros. Né? Meus amigos costumam dizer que é o maior market share de um produto da cidade. Produto importante. Sim. Acho que nem Coca-Cola. Coca-Cola tem 30%. 90% eu não conheço nenhum. É absurdo. Aí os mais amigos falam que é do Brasil. E os brothers mesmo, aqueles brothers, do mundo. falam que é do mundo. Então essa história da Mundo dos Filtros foi feita assim nessa pegada aí. E vocês chegaram a quantas lojas do mundo dos filtros? Hoje a gente tem assim 42 operações de loja física, mas temos e-commerce, tem um e-commerce muito grande, né? Nosso telemarketing é um telemarketing de mais de 1 milhão de clientes, né? Então, e orgulho dizer que a gente não tem um PROCON, não tem uma demanda. Parabéns. A gente vende, atende, dá assistência técnica. Muito bom. E aí, Edmar, um novo desafio surgiu, né? Na década passada, né? Nesse meio tempo, eu montei aí a Telemundo. Quando a TIM entrou no Brasil, eu montei a Telemundo, montei uma rede de lojas em shoppings, dentro da Mundo dos Filtros, e nós fomos o maior vendedor de TIM durante 5 anos, né, do Centro-Oeste. Eu ganhei 5 prêmios internacionais, que a gente recebeu o prêmio fora, e os campeões do mundo receberam um prêmio. Isso foi em Barcelona, em Ilha Grega, pegar um avião fretado, a TIM fazia isso aí. E eu ganhei 5 prêmios durante 5 anos, eu fiquei 6 anos com a TIM, 5 anos seguidos. Exclusividade, só TIM. Eu trabalhava só com TIM. Quantas lojas vocês montaram? Eu montei todas as operações. Todas as operações, e botei em todas as minhas lojas de Mundo dos Filtros, né? E montei em todos os shoppings da cidade. E depois de 6 anos, eu fui comprado pela TIM. Aí eu realizei e saí do mercado. Mas ganhei. Você vendeu a operação para eles? Vendi a operação para eles. Porque eles precisavam ter lojas próprias em shopping, e meu contrato era de exclusividade. Onde eu entrei, eu fiz a exclusividade. Eu fiz um bom contrato na época. E o seu nome era Telemundo, né? Telemundo, então, e aí eles depois convergiram para... Converteram para TIM. Né? TIM. Mas eu fui campeão 5 vezes do Centro-Oeste. A marca, o principal representante, o maior vendedor de TIM do Centro-Oeste durante 5 anos. Né? Parabéns, meu amigo. E aí, continua aí, como é que foi? Eu queria que você chegasse já no mundo dos filtros, mas teve algum outro desafio antes do mundo dos filtros? Você quer falar agora Biomundo, né? Biomundo. É muito mundo, né? É muito mundo. Esse pertencimento de inferioridade, né? Querer ser dono do mundo está te confundindo, né? Brincadeira, né? Acho que esse nome, assim, eu não sabia, acho que esse nome me atrai, porque te obriga a você se melhorar, a sua mentalidade. Quando você bota Telemundo, Mundo dos Filtros, Biomundo, acho que... Pensar grande, né? Pensar grande e aumentar a sua responsabilidade. Isso, para mim, eu acho isso muito maneiro. Parabéns, meu amigo. Parabéns, viu? Como é que foi que surgiu essa história da Biomundo, Edmar? Também, Conde, foi sem querer, nada pensado. A gente tinha... uma pessoa da minha família tinha uma loja lá no Boulevard Shopping, uma loja de decoração, presente e tal. Não tinha nada a ver comigo. Mas era da minha família, e família assim, quando a coisa está dando certo, o dinheiro é deles. Quando a coisa está dando prejuízo, o prejuízo eu sei que... Eu já sei como é que é. E aí... Tinha começado lá o shopping, né? Estava no início do shopping. Não, o shopping já tinha um tempo, já tinha o Mundo dos Filtros lá já há bastante tempo. O shopping já estava maturado. Mas assim, a operação, assim... Você tem que tomar conta, era decoração, presente, essas coisas, e estava negativo. Aí toda vez que dava vermelho, o executivo lá do financeiro falou: pô, Edmar, nosso está ruim e tal. Quer portar. E o executivo fala o quê? Quando o nosso está dando errado, o executivo fala: fecha.
Aí vem o empreendedor e diz assim, o que eu posso montar ali? Essa é a diferença assim, importante entre um executivo e um empreendedor. O executivo ele é aquele cara que ele só vê o problema. Sim. Se tem um problema, como é que ele elimina o problema? Ele não exercita uma forma de ir por outro caminho. Solução, A né? solução é aquela lá. O dente está doente, arranca, né? Tipo, mais ou menos assim. Tá com problema, fecha. E eu, pô, não. O ponto é legal, o shopping é legal. É um ponto importante. Passava 17 pessoas por minuto em frente à loja. Aí eu falei, não. Falei assim, fechar é fácil. Agora, o que botar? É sempre um desafio. Né? Aí eu peguei um avião, fui para São Paulo, todo mês de maio, final de maio, tem uma feira da ABF. Sim, A feira a principal feira de franchise da América do Sul, né? Talvez a segunda do mundo. Ali tem mais ou menos 500 eu já tive oportunidade de franqueadores. conhecer. E hoje eu participo da feira hoje como franqueador, mas eu fui lá para buscar um produto para me botar na loja, que eu não queria devolver a loja para o shopping. Até porque quando você devolve uma loja para o shopping, com um contrato ainda vigente, você tem que pagar uma multa para o shopping. Sim. Né? Eu não queria não é isso. barata, não. Não é barato. Né? Então, mas o ponto era legal, né? O local era legal. Aí, chegando lá em São Paulo, eu gostei desse ramo de produtos naturais. E na época tinha uma rede lá, que era a maior rede do Brasil, tinha 400 lojas, 420 lojas. Eu mandei um funcionário meu ligar para essa marca para pegar uma franquia deles, né? Porque tinha 4 marcas expondo nessa feira. Eu fui procurar a maior, né? Pô, se é a maior, deve ser melhor, vamos colocar ela, trazer ela. Colocar ela para dentro. Aí, quem atendeu lá falou que o mercado de Brasília já estava saturado, já estava dominado, porque tinha 8 operações aqui, e, de uma certa forma, me negaram a franquia. Né? E se eu quisesse ter uma loja dessa marca, que eu buscasse uma parceria junto com esses franqueados daqui. Não, né? Fizesse uma sociedade com eles. Eu sou um cara bem mandado. Eu fui conversar com essas pessoas. Né? E, lógico, eu fiquei sabendo dos números, fiquei entendendo um pouco mais do modelo, e vimos também que não tinha muito sentido, nem para mim, nem para eles, a gente fazer uma parceria. Aí eu resolvi montar uma empresa do zero, gastei um pouquinho de só de sapato, fui nos Estados Unidos ver se eu pegava uma ideia, aí trouxe lá aqueles beans da Biomundo, aqueles beans policarbonato que tinha lá na Whole Foods, fui no Rio e São Paulo para ver se tinha alguma coisa para me inspirar. Eu vi muita coisa que eu não deveria fazer, né? E tive a felicidade de buscar um projeto que transmitisse saúde, bem-estar. Porque eu achava que as lojas dos concorrentes estavam muito parecendo aquela farmacinha que quando você vai é quando você está ferrado. Você está meio doente, eu vou lá. Não, eu queria uma loja que inspirasse saúde, bem-estar, que é o que as pessoas buscam hoje. Né? Aí fizemos uma loja, acho que bonita, com o desafio de vender 25% a mais do que a principal loja dessa rede que me negou a franquia. Né? E porque eu pensei o seguinte, Conde, eu só tenho uma coisa que eu não vou bater nesses caras. Era a marca. Eles tinham 30 anos de mercado, voando, gastando aí 25 milhões de mídia na época. Nossa! Paola Oliveira, os artistas todos lá como embaixador da marca. Falei, isso aí esquece. Mas o resto eu vou fazer melhor. E quem quer fazer melhor? Primeiro, eu ia ter um ponto melhor que o deles. Eu conhecia o ponto deles. A história dos 3P, né? Os 3P. Eu concebi um produto melhor. O que é um produto melhor? Um mix muito mais interessante, que eles trabalhavam na época com produtos naturais e suplementos. Produtos naturais, eles eram uma loja nota 9, e suplementos esportivos, aqueles whey, eles eram uma loja nota 6. Aí eu criei uma loja de produtos naturais nota 9 a 10 também, montei uma loja de suplemento nota 10 e acrescentei o granel. Então, o granel é uma coisa democrática. Você compra, se você tiver 1 milhão no banco, você compra. Se tiver 10 reais, você compra. E você vai lá e você mesmo se serve, né? E eu pensei assim, se você tem... E na época existia 285 lojas de suplementos na cidade. 285. Existia dezenas de lojas de produtos naturais, fora essa marca.
E eu pensei assim, se o cara escapa vendendo só um segmento, se o cara vende suplemento, ele escapa, se ele vende produto natural, ele escapa. Se eu fizer uma loja 3 em 1, Mix, a pô. minha chance Pô. de dar certo é muito maior. Claro. Então você tem que fazer uma modelagem, fiz uma modelagem, um mix muito mais interessante. Isso é o segundo pilar. O terceiro pilar, fundamental, essa é a minha origem, minha praia, montei uma equipe assim, a dedo, né, de 7 autoridades em produtos naturais. Verdadeiras autoridades de conhecimento. Né? E o quarto item que eu acho importante, são os 4 pilares que eu sempre sigo, né, quando se trata de loja física, que é a gestão. Falei, pô, não é possível que esses caras tenham a gestão melhor que eu. E caprichei no modelo, e não posso dizer que foi surpresa ou não, eu buscava 25, encontrei 125% a mais de venda. Aí doidei, né? Montei. Com o resultado. E eu fui cliente da primeira loja, cliente fiel lá, quando você montou. E realmente era muito diferenciada, né? Para a época, né? Para Brasília não tinha nada disso. Não. Aí eu bati um recorde aqui em Brasília. Montei 26 operações do zero. Tá. Né? O que é do zero? É quando você não conhece do mercado, você não entendeu, não entendia nada, eu não entendia nada de produto natural. Eu sabia comprar aveia, uma chia ali de vez em quando. Até o whey eu tinha dificuldade de comprar, porque eu não entendia bem, eu achava que aquilo era coisa para bombado. E aí, mas minhas filhas já usavam. Minhas filhas, eu tinha uma filha que era de 0 a 10, era 10, outra era 9, e eu fui introduzido nisso. Mas eu era um 7, assim, né? Estou dizendo assim, em consumo desses produtos. Sim. E aí montei do zero 26 operações de 1 ano e 8 meses. Um ano e 6 meses. 18 meses. Em 18 meses, exatamente. Ninguém em Parabéns. Brasília até então pegou uma coisa do zero e montou, porque o zero tem um risco muito grande, né? Você não entende do negócio. Claro. Hoje, eu posso montar 100, eu sei como é que faz. Mas na época, montar uma já foi um desafio enorme. 26. Você não ter fornecedor, Nossa. você não saber treinar a sua equipe. Eu não sabia nada, né? Então, layout, projeto. Nossa. Né? Da negativa dessa rede, quando me negou a franquia, eu inaugurar a loja, foram 6 meses. A minha aprendizado, atrás de fornecedor, concepção de projeto, mas era assim, tudo correndo no paralelo, né? E aí, quando abriu, né, obviamente, né, que eu montei 26, montei a segunda porque a primeira deu certo, montei a terceira porque a primeira e a segunda deu certo, e montei a 26ª porque a 25ª até lá deu certo. Né? Então, foi assim que surgiu o Biomundo, foi numa negativa da principal rede na época. Isso me estimulou, e já botei lá no nosso tapume do Boulevard Shop, essa foto eu tenho, já botei lá, a mais completa loja de produtos naturais do Brasil. Né? Já botei o tarrafo lá em cima, para todo mundo que fosse trabalhar comigo entender que tinha que ser uma entrega total, definitiva, né? Uma cultura, né? Aquela coisa ali impregnada ali na mente de todos nós. Né? Muito bacana. E hoje são quantos anos já? Você montou a primeira? Em dezembro agora vai completar, dia 5 de dezembro, no programa, em plena crise ali do governo lá da Dilma, né? O vendedor, você acha que o vendedor, muitas vezes, quando você se sente que está preparado, você não fica olhando política, economia, se o país está indo assim, está indo assado. Eu imaginei assim, olha, se tem um cara ali, nessa mesma política, está vendendo tanto, se eu fizer melhor que o cara, eu vou vender um tanto e mais, né? Porque acho que é essa comparação que o empresário tem que fazer. Isso é forte. É não se ficar se impactando com notícia negativa, se o governo está assim, está assado. Bicho, você estar bem. Se você estiver bem, o seu negócio vai bem. Agora, se você estiver mal, o governo pode estar, a política, tudo voando, que você não vai sair do chão. Né? Então, eu não fico olhando isso, não. Eu quero saber se eu tenho capacidade de implementar aquilo que, principalmente, se alguém está fazendo e está tendo sucesso. Pô. Você não precisa inventar a roda. Né? Eu sou muito assim de ver quem é o melhor do mercado. Fulano, o que esse cara faz? Eu consigo competir com ele? Eu consigo modelar uma coisa que eu consigo, em algum momento, concorrer forte com ele? E, se possível, então, é isso que é a minha busca. Eu sempre pego o melhor do mercado, serve de exemplo para mim, eu procuro chegar onde ele está, obviamente,
tentar superá-lo, né? Edmar, você estava me confidenciando que vocês vão chegar agora no final do ano com 200 lojas, né? No Brasil. E tem quanto tempo já? A gente vai fazer 9 anos agora, mas nós estamos franqueando muito menos, né? Porque eu operei loja própria 3 anos e pouco, 3 anos mais ou menos, né? Até que eu tive o insight de franquear. Porque hoje eu vejo muita gente, sabe, Conde? Isso acho que é uma mensagem que eu quero dar para as pessoas, que é importante. Veja, eu sou muito consultado, eu faço mentoria aí para algumas empresas, né? Para ir e algumas CEOs de empresa também. Eu vejo a pessoa, ele mal montou um negócio, ele já fica pensando num sonho grande. Eu acho que ele tem que pensar num sonho grande, mas ele tem que fazer o negócio dele servir de exemplo, de modelo, né? Ele pode sonhar com o que ele quiser, mas ele tem que fazer a realidade dele acontecer. Eu vejo muita gente com um negócio incipiente ainda, engatinhando ainda, já fala, porra, o que você acha de eu franquear isso aqui? Eu falei, bicho, franquear nada mais, nada menos do que você transportar para o seu futuro parceiro de negócio uma coisa que deu certo. Escalar o negócio que já funcionou. Que já funcionou. O seu negócio já serve como exemplo, né, exatamente. Edmar? Não adianta você falar que eu vou fazer assim, se eu fizer isso, vou chegar em tanto. Não. Mostre primeiro o que você faz. Aí depois você escala. Sim. Né? Então, foi o que eu fiz. Então, eu não fui franquear porque eu quis franquear. Eu fui impulsionado pelo mercado. O que é ser impulsionado pelo mercado? Brasília tem uma rede de shopping que tem no Brasil inteiro. Sim. Por exemplo, o Conjunto Nacional é de uma rede. Sim, de São Paulo, o Boulevard é outra rede. Guatemi, o Multiplan. Multiplan ali no Parque Shopping. Claro. Então, eles viram que o seu negócio era muito bom. Eu fui convidado. Chegou um dia, por exemplo, eu moro ali no Lago Norte. Eu tenho a Mundo dos Filtros. Hoje a Mundo dos Filtros está mais moderna. Né? Lógico, você vai modernizar. Claro. Mas talvez não fosse uma embalagem assim tão moderna anos atrás. E eu nunca tinha recebido um telefonema do diretor, de alguém lá do Guatemi, para me botar uma Mundo dos Filtros lá. Aí, quando eu montei a Biomundo, eu brinco que o Guatemi é um shopping como que se diz? Elitizado, né? Elitizado. E eu recebi um telefonema do diretor do Iguatemi me convidando, me dando uma passagem, estadia no hotel em São Paulo, que eles queriam conversar comigo, que tinha interesse em botar a Biomundo no Brasil inteiro. Eu falei, epa, acho que agora eu fiz um negócio bacana. Chamei a atenção dos caras. Eu não sei se eu botaria Mundo Filtros no Iguatemi, não. Mas até por uma questão assim, de ego, eu ficaria feliz se eu tivesse recebido um telefonema e falasse assim, porra, eu passava lá naquele shopping, eu via várias operações, às vezes fechadas. Sim. Falei, caramba, esses caras não me ligam. Porque todo shopping de Brasília, eu tinha uma Mundo Filtros. O Iguatemi nunca me ligou. Aí depois eu recebo um telefonema para a diretoria me receber em São Paulo. Eu falei, caramba, fiz um negócio legal aí. Né? Então, e assim, o shopping me querendo, tinha muito investidor indo no site da Biomundo querendo sabendo como é que fazia para ter uma franquia. E principalmente, né? Eu tinha um cliente comprando, a loja bombando. Quer dizer, então, nota fiscal, né, Edil? Nota fiscal. Então você tem um tripé, aquele tripé ali que me levou a franquear. Foi quase assim, eu fui empurrado para o negócio, não foi uma coisa que eu fiquei ali, montei já pensando, nada disso. Sim. Pessoal, vocês viram que aqui hoje foi não foi nem uma aula de faculdade, nem de pós-graduação. Nós tivemos aqui um mestrado hoje, né, de uma série de insights fortes de um empreendedor que começou pequeno e hoje ele pode ser considerado um dos maiores empreendedores dentro dos 2 segmentos que ele atua, a nível Brasil, que a gente sabe que o Brasil, Edmar, também é um país de tamanho geográfico, né, que tem muita concorrência, né, porque o que se consome aqui, às vezes, no outro estado é diferente, e quando você consegue implementar algo que funciona, né, em várias regiões, é mais desafiador ainda. Né? Então, eu quero te parabenizar,
Edmar, eu tenho certeza que o que você falou aqui vai impactar a vida de muitas pessoas. Quero te agradecer pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, sua agenda é muito corrida. E, enfim, queria que você deixasse aqui suas considerações finais e, se possível, um resumozinho. Eu sei que você falou aqui muita coisa impactante, forte, mas se você puder deixar aqui um resumo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo agora, fica à vontade, Edmar. Acho que eu poderia, assim, imagino que o seu público é mais para empreendedores, né? Acho que o empreendedor, falou assim, qual é a bala de prata? Outro dia Boa. eu tive com o Paulo Paulo Otávio. Otávio. Não, Nosso amigo, um abraço, Paulo Otávio. a gente estava fazendo uma palestra, e era eu e ele. Aí, depois que terminamos, tinha perguntas para ele. E perguntaram para o Paulo se ele tivesse só uma bala, o que ele faria? Boa. Ele falou assim, network. O Paulo falou de network. E o Paulo realmente é um cara assim fantástico. Para mim é o cara que de melhor network de Brasília. Eu nunca vi o Paulo, até na política, é a coisa mais agressiva. Eu não vejo o Paulo agredindo ninguém. Ele briga ali numa questão ali de competição. No outro dia, esse mesmo cara está lá no jantar lá do grupo Ele do está em Líder, todos os ambientes, todos né? os ambientes. Então, acho que tem essa visão. Agora, se perguntar essa visão do Paulo, eu gosto de falar sobre ela porque ela me pegou de surpresa, realmente, né? Agora, se você perguntar para mim, eu falo assim, aprende a vender. A venda é tudo, né? Se você quer montar um negócio, você tem que ter venda. Eu diria que não existe negócio sem vender, né? Então, qualquer problema, se você tem uma empresa que vende, todos os outros problemas, eles ficam pequenos, né? Você resolve, né? Então, foca na venda, porque eu costumo dizer, e termino sempre falando aí, quando eu vou falar aí para o público de empresário, que tem 3 maneiras de você transformar a sua vida. 3 maneiras, na minha visão. Uma delas é quando de você aumentar, né? Não é só transformar a sua vida, você mudar de patamar financeiro, vamos dizer assim. Um deles, quando você nasce de família rica, como você herda, né? Você, pô, né? Não foi meu caso, e não é o caso da maioria do brasileiro. Ou quando você... 99% da população. Ou então quando você casa com alguém rico. Também não foi meu caso. Então, se você não nasceu numa família rica, e nem casou com ninguém rico, só tem 3 alternativas. Ou você nasce de novo, ou casa de novo, ou bora vender. Meu amigo, muito obrigado, viu, Edmar? Valeu demais, viu? Valeu. Foi ótimo aqui o nosso papo. Você vê que o tempo passou aqui e passou de uma forma muito descontraída, muito leve. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando agora vão ter esse mesmo sentimento, essa impressão. E vamos em frente. Beleza, Pônio. Obrigado aí.